Oi, gente, bom dia. Achei um cantinho aqui. Eu tô preferindo fazer os vídeos assim ao vivo, porque fica num formato mais leve, depois até para eu enviar pro YouTube, aí vai mais rápido, né? Também. Bom dia, esperar vocês entrarem um pouquinho. E é uma pena que a ideia seria até interagir mais, né, com vocês. Passando um helicóptero aqui. Mas, ó, já entrou aqui, eu não consigo ler direitinho quem tá, não dá mesmo eu consegui ler vocês. Mas sintam-se todos comigo aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses desencarnes coletivos, né? Que aconteceu, infelizmente aconteceu essa tragédia aí de novo desse rompimento da barragem agora em Brumadinho. E muita gente pedindo para que eu me pronunciasse, que eu falasse alguma coisa sobre isso. Bom, gente, a gente está passando por um período que a gente fala, né, desse período de transição, onde haverão muitos... Haverão, gente, me perdoe meu português, tem horas que eu piso na bola, hein? Onde haverá, né, muitos desencarnes coletivos, muitas pessoas vão desencarnar juntas, está sendo feito uma retirada de espíritos aqui da Terra. A gente vai ver isso cada vez mais acidentes, mais coisas envolvendo esses desencarnes assim coletivos. Agora eu queria deixar claro assim que nem sempre é um resgate coletivo, tá? Principalmente agora nesse período que a gente está vivendo. Assim, é como se são ações necessárias que a espiritualidade está deixando que aconteça, né? Está permitindo que essas coisas aconteçam. Muitas vão acontecer por fruto da nossa ganância, né? Da maneira como a gente vem se comportando diante da nossa natureza. Então, muito dessas tragédias, desses acidentes, essas coisas que ainda estão por vir aí, é fruto mesmo da nossa imprudência, né? Como agora aconteceu com essa barragem, com esse rompimento, como há uns 3 anos atrás, 3 anos, sei lá, um tempo atrás aí aconteceu com aquela outra barragem. Bom, mas o importante, o que eu queria falar para vocês é que muita gente fica me perguntando o que será que essas pessoas fizeram no passado para desencarnar assim junto com essas outras pessoas? Ou será que todas tinham o mesmo karma, né? Então, eu vejo que não necessariamente. Elas estavam ali porque elas vibram de uma forma parecidas, né? As pessoas estavam ali naquela região porque têm alguma afinidade com a região, mas não necessariamente elas tiveram alguma história no passado juntas, né? A questão mesmo frequencial, elas vibram naquela frequência. Algumas nasceram naquele local, outras foram trabalhar ali, afinidade. E aconteceu esse acidente que a gente sabe que é fruto de ganância, de imprudência, volta a falar, né, de nós mesmos, homens, né, que não nos preocupamos com os outros. A gente ainda tem muita gente nesse estágio egoísta, né, pelo dinheiro faz qualquer coisa, não mede esforços. E aconteceu deles desencarnarem juntos. Gente, esses irmãos precisam muito da nossa oração, muitos estão perdidos, nem sabem direito o que aconteceram. Existem diversas equipes de socorristas trabalhando no local, encarnados e desencarnados, mas a nossa prece sempre é útil, né, para poder acalmar um pouquinho todos esses corações, a gente enviando vibrações boas, amorosas, né, de conforto e tudo, a gente consegue atingir, chegar até lá um pouquinho e levar o que a gente pode fazer, né, no momento. É lógico que, assim, materialmente eles estão precisando muito de ajuda, então quem pode ajudar, enviar água ou ir lá, sei lá, o que puder, o que tiver ao alcance, a gente tem que fazer para ajudar essas pessoas que estão passando por esse momento tão doloroso. Muitos perderam suas casas, uma grande parte aí perdeu a vida mesmo, né? Então, é momento da gente pensar, sabe, da gente refletir um pouquinho que mais do que tudo isso, a gente não sabe o que pode acontecer conosco, né? Esses desencarnes coletivos vão acontecer cada vez mais, pode atingir a gente de uma hora para outra, e
E a gente só tem que estar preparado, a gente tem que estar consciente de tudo que está passando no planeta, de tudo que dessa transformação toda, né? Que na hora que, caso aconteça conosco, a gente ter esse grau de compreensão, para a gente poder até ajudar os outros que não estão entendendo o que está acontecendo, né? Muitos espíritos vão ser levados, muitos vão sair daqui do planeta. E isso não quer dizer que eles sejam ruins, tá? Às vezes a gente fala assim, aí pensa, tá sendo, porque tá vendo a separação do joio e do trigo, alguns estão sendo levados até para lugares melhores, né? A gente não sabe nessa separação, quem é o bonzinho e quem é o ruinzinho. Se quem vai ficar é porque tá pior ou se tá melhor. A gente pressupõe que o planeta vai ficar melhor, né? A gente está esperando isso, toda a espiritualidade está trabalhando para isso, que essa mudança frequencial atraia, deixe aqui no planeta só os que já têm uma vibração um pouco melhor. Mas eu sempre volto a falar, e isso é importante a gente ter consciência. A gente está melhorando a nossa frequência física, né? Para melhorar nossa frequência moral depende do nosso esforço, e muitos vão ficar aqui com a frequência física diferenciada, já um pouco mais ampliada, mais alta, mas ainda não tiveram a sua moral um pouco mais desenvolvida. Então isso acontece em todos os mundos, tá? O que a gente está mudando, essa mudança toda que está acontecendo é física, né? Agora a espiritualidade está promovendo uma separação aí. Isso daí é o que dizem, acho que todo mundo tem uma equipe aí trabalhando em cima disso, né, para fazer essa separação de quem vibra de uma forma melhor, de uma forma pior, para poder tentar dar uma faxinada. Mas só que eles não tomam conta de tudo, sabe? Eu sempre falo, lá é como aqui. Existem equipes trabalhando, sim, mas eles não estão... você não tem um controle total da coisa, né? Uma boa parte de tudo que nos acontece é fenômeno natural, não tem uma ação de uma consciência comandando, dá para entender? São fenômenos físicos mesmo, por atração, por eletromagnetismo, por condição de padrão vibracional. Então as coisas vão acontecendo naturalmente. É lógico, volto a falar, existe equipe trabalhando, tem consciências que se dedicam a trabalhar em cima dos espíritos, a trabalhar auxiliando, mas nem todos os espíritos são auxiliados assim, por essas equipes, tá? Existem diversas formas de trabalho, diversas equipes de trabalho, como aqui também a gente vê equipes boas e que estão pensando no bem da humanidade, e equipes que estão pensando nos interesses próprios. Então a gente vai ser socorrido por aquelas que a gente estiver vibrando igual. É o que eu posso falar para vocês, eu estou sempre rodeando. Então, cada vez mais a gente vai ver esses casos de resgate coletivo, que chamam de resgate coletivo, mas eu nem gosto de usar essa palavra resgate, porque nem sempre é um resgate. Pode ser uma questão de afinidade mesmo, de estarem todos naquele local porque vibram daquela forma, porque foram atraídos para ali. E não necessariamente eles teriam um karma, uma história atrás para estarem naquele local juntos, né? Então eu gosto de fazer essa diferenciação aí só para a gente poder começar a entender um pouquinho de como funcionam as coisas, porque senão a gente coloca tudo engessadinho ali e não é assim que funciona. A gente tem que ampliar nosso universo e perceber que as coisas variam muito, não tem como a gente criar regras, e principalmente quando a gente fala da outra dimensão, porque existe uma possibilidade maior de finalização de situações, tá? É difícil explicar. Aqui a gente sabe mais ou menos o que acontece de acordo com o que a gente está fazendo aqui no presente, né? Mas só que isso que a gente está fazendo aqui está gerando diversas possibilidades de futuros do lado de lá. Então é muito difícil você se fechar totalmente
numa caixinha do lado de lá e dizer assim, é assim e é assado, porque não é, sabe? E até essa dificuldade maior de alguns... as pessoas que têm uma sensibilidade, às vezes, batem umas de frente com a outra, porque o que às vezes eu vejo não é da forma como uma outra pessoa consegue ver. Porque tudo vai depender do meu nível de frequência, aonde eu estou sintonizado. Então, da maneira como as coisas acontecem para mim, pode não ser do mesmo jeito que acontece para uma outra pessoa, porque eu já estou numa outra faixa frequencial. E naquela faixa frequencial, as coisas acontecem de uma forma diferente. São regidas por leis físicas diferentes das que são regidas aquela pessoa, aquele espírito que está numa faixa mais baixa ou mais alta do que eu estou, tá? Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, a gente não pode dizer que é assim ou é assado, porque isso tudo depende de onde nós estamos, da onde a frequência que a gente estiver vibrando é que vai determinar como as coisas acontecem. Né? Como aqui, a gente tem várias leis que regem aqui, tipo lei da gravidade. Né? Quem está aqui nessa dimensão não consegue sair do chão porque existe uma força magnética da Terra que nos atrai. Mas se você sai dessa dimensão um pouquinho, você consegue levitar, você consegue volitar, porque essa lei não existe naquela outra dimensão. Então, de repente, um espírito que não tivesse nunca visto um planeta que tem essa força gravitacional, se alguém do lado de lá dissesse para ele, olha, do lado lá, quando eu saio do corpo, o cara está lá num outro planeta, quando eu saio do corpo eu vou para um lugar que a gente não consegue voar, que a gente anda. Aí o camarada que nunca passou por isso, ia dizer, pô, esse cara está mentindo, porque não é assim. A gente consegue, é desconhecimento só. Né? Então é isso que eu acho importante a gente estar sempre colocando. Não se prendam no que dizem, se prendam nas suas próprias experiências, porque para cada pessoa a gente vivencia as dimensões da nossa forma, da maneira como a gente vibra. Então não se prendam em convenções e nada disso. Então por isso eu volto a falar que nem sempre esses desencarnes coletivos são resgates, tá? Nem sempre. Pode até acontecer de ser um caso realmente de resgate, mas que aí aqueles espíritos fizeram alguma coisa no passado, alguma coisa que todos eles estavam marcados por aquela situação, se sentiram culpados e aí agora estavam trabalhando em cima disso e por também, até mesmo por atração, pela culpa que eles estavam se sentindo por tudo, eles começaram a se reunir e vivenciar aquela experiência dolorosa que eles causaram em outras pessoas no passado. E isso é resgate, tá? Então acontece também, né? Mas daqui para frente o que a gente vai ver são realmente desencarnes em massa que estão ocorrendo e que tem que ocorrer para a gente poder limpar um pouco o nosso planeta. Não seria nem limpar, a gente fala em limpeza, parece assim que está indo os ruins e ficando os bons, não é isso. É para poder fazer essa separação um pouco do planeta. A espiritualidade está tentando dividir um pouco pela frequência, vamos dizer assim, tá? Para deixar bem claro que é para a gente não se sentir, nem sentindo que os que foram são ruins ou que são melhores, não é. Eles estão realmente, de repente, vibrando numa outra faixa e é necessário que eles sejam retirados. De repente eles vão para um lugar muito melhor do que o nosso, né? Porque eles estão vibrando melhor do que a gente, tá? É isso que eu queria deixar claro aí para vocês. Não consigo ver quem está comigo. Agora eu li Augusto Soares aqui, tá? Isso. De vez em quando dá uma melhoradinha, acho que porque escurece um pouquinho, aí eu consigo ver. Vanessa está comigo, a Vanessinha lá do Nian. Gente, era o papo que eu tinha para trazer para vocês de lá. A gente precisa orar por esses irmãos mesmos. A gente precisa pedir por eles, pedir que o socorro chegue até eles, porque alguns a gente sabe que estão perdidos, né? Não tem nem noção do que aconteceu, foi uma coisa tão de repente, né? No horário de almoço, principalmente os funcionários da Vale que estavam lá. Então a gente fazer prece, pedir aos nossos mentores, aos nossos amigos que intercedam também, porque é como aqui, é uma rede de amigos, às vezes a gente tem um amigo que pode dar um pulinho lá e ajudar. Então é o que a gente pode fazer, né? Pedir, interceder
e compreender que tudo isso faz parte desse processo aí que a gente está passando, tá? Bom, o dia tá bonito, olha, meu jardim aqui de manhã é muito gostoso, né? Arrumei um cantinho aqui gostoso para ficar. Daqui a pouco já tem que começar a trabalhar, tem muita coisa para fazer aqui. Haja trabalho nessa casa, gente, trabalho é o que não falta. Começar a semana, deixar tudo arrumadinho para eu poder também fazer as coisas que eu tenho do lado de fora, sempre no jardim, sempre trabalhando. Essa semana eu tenho um jardim grande para fazer, tá? Era o papo que eu tinha com vocês aí. Mais uma vez, obrigada, que a gente fique com a luz, que a gente fique sempre com bons pensamentos, que a gente consiga sempre parar um pouquinho e pensar naquilo que a gente está fazendo, se a gente está sendo justo, correto, se a gente está prejudicando o nosso irmão, se a gente está vibrando bem. Essa é a maior preocupação, tá? Nesse momento que a gente está passando de período de transição, a gente tem que ficar o tempo todo vigilante, vigilante mesmo, nos mínimos detalhes, nas palavras que a gente vai trocar com as pessoas, como está o nosso coração, como a gente está reagindo às coisas que vêm contra a gente, tendo essa compreensão de que existe muita energia densa no ar, então a gente não pode deixar ser contaminado. Isso é que é importante, para caso aconteça alguma coisa conosco, a gente está numa vibe boa, tá? Que deve ser muito ruim você desencarnar, perdido, não saber o que está acontecendo, e você ainda está numa vibração ruim, que com certeza você vai ser recebido por espíritos que vão estar na mesma condição que você, tão perdidos quanto você, alguns até vibrando no mal, querendo te confundir cada vez mais. Então, nossa maior preocupação nesse momento é nos mantermos com otimismo, pensando bem, pensando sempre no outro, tentando sempre ajudar as pessoas, fazer o melhor da gente, para que caso alguma coisa aí aconteça conosco, a gente tá bem, tá? Mais uma vez, gente, obrigada de coração e fiquemos todos nós com a luz. Beijos!